Bom, lá eu vou começar a explicar aqui potência reativa e potência ativa. Eu gostaria de primeiramente explicar o princípio de funcionamento do capacitor e do indutor. O que ocorre no indutor, né? O indutor, ele é um circuito que ele tem um comportamento diferente. Ele é um componente que ele tem um comportamento diferenciado no circuito de corrente alternada, certo? O que acontece com o indutor? O indutor, primeiramente, é um componente que inicialmente ele é visto pela fonte como um circuito fechado, porque ele só põe massagem de corrente. Então, primeiramente, o indutor tem tensão máxima, e essa tensão começa a baixar, e depois ele alcança a corrente máxima e passa a ser tensão mínima. E o capacitor é justamente ao contrário. Inicialmente, o capacitor é um circuito aberto, visto pela fonte como um circuito aberto. Então, ele tem primeiramente corrente máxima e depois tensão mínima. Então, através disso, a gente deduz que o indutor ele adianta a tensão. O que vem primeiro nele é a tensão, para depois vir a corrente. E o capacitor não. O capacitor ele adianta a corrente. O que vem primeiro nele é a corrente e depois é a tensão. Então, aqui a gente tem o gráfico de uma onda senoidal no indutor, certo? Não necessariamente no indutor, num circuito onde prevalece a potência reativa e indutiva, certo? Por quê? Porque nós temos a onda de tensão antes da onda de corrente. Ela está adiantada da onda de corrente. Mais ou menos aí 45 graus adiantada da onda de corrente. Então o que nós temos aqui? Primeiramente, qual é o princípio de potência ativa, né? P igual a V vezes I. Então, a gente tem aqui a onda de tensão e a onda de corrente. Nessa parte, você pode ver claramente que nessa parte do gráfico, a onda de tensão não se cruza com a onda de corrente. Até essa parte do gráfico, a onda de tensão não se cruza com a onda de corrente. Então aqui a gente tem potência, essa área aqui é potência exclusivamente reativa. E essa outra área aqui também é potência exclusivamente reativa, porque a corrente não se cruza com a tensão. Já aqui, nós temos uma área onde se cruza corrente e tensão, certo? Então se a gente tem corrente, que é I vezes V, que é tensão, a gente tem potência ativa. Então essa área seria de potência reativa e essas duas de potência essa área seria de potência ativa e essa duas de potência reativa. E aqui a gente tem onde ele é 100% ativo. A potência dele é 100% ativa. Como é que nós podemos comprovar isso? Por quê? Porque a onda de tensão ela está todo o tempo em fase com a onda de corrente. Ela não tem defasagem nenhuma. Você vê que onde começa a onda de tensão, começa a onda de corrente. Então, em todo o comprimento da onda, a tensão se cruza com a corrente. Então, tudo isso aqui é potência ativa, certo? Através de alguns cálculos, se nós tivermos um circuito como esse, onde nós temos resistor, indutor e capacitor, através de alguns cálculos, somando através de módulo e através do arco tangente, nós conseguimos descobrir o ângulo de fase de cada corrente de tensão. Através de alguns cálculos, nós chegamos aos valores de potência, certo? Usando simplesmente lei de Ohm, né? E com esses valores nós temos aqui a potência ativa, que é no resistor, que nós tiramos, e chegamos em 120 watts de potência ativa. No indutor, nós temos aqui 160 VAR de potência reativa. Por que VAR? Porque ela não é considerada como watts, porque não é usada para o trabalho. Essa potência não é usada para gerar trabalho. Ela é considerada como volt-ampere reativo. E no capacitor mesmo, nós temos 500 VAR, volt-ampere reativo, certo? Através disso, como nós já vimos que o comportamento do indutor é exatamente oposto ao do capacitor, um anula o outro. Então nós temos aqui 160 VAR e 500 VAR, que é o capacitivo. Então 500 menos 160, nós obtemos 340 VAR. 340 VAR capacitivo, que foi o que era de maior valor, foi o que prevaleceu, a resultante. 340 VAR capacitivo. E nós temos 160 watts, 120 watts, 120 watts de potência ativa, certo? Então, se nós somarmos de forma modular esses 340 VAR com 120 watts, nós obtemos 560,55 VAR, volt-ampere, que é a medida de potência aparente, que é a mistura das duas potências, ativa e reativa, certo? E essa potência, ela vai
no caso, só o que vai ser usado para gerar trabalho vão ser os 120 watts. Então, nesse caso, é o circuito misto, ele tem potência ativa e reativa. Se a gente passar para esse gráfico aqui, a gente pode ver que ele é um circuito meramente, exclusivamente capacitivo. Por quê? No caso aqui seria a onda de corrente e aqui seria a onda de tensão, certo? Primeiramente, a corrente está adiantada da tensão. Ela está adiantada da tensão quanto? 90 graus. Então, se ela está adiantada da tensão 90 graus, nós podemos ver que em ponto nenhum do comprimento da onda, a área da corrente se cruza com a área da tensão em ponto nenhum. Então, quer dizer que se não se cruza, nós não podemos multiplicar V por I. Então, quer dizer que esse circuito aqui ele é 100% reativo. No caso, reativo capacitivo. Bom, essa foi a explicação de potência reativa e indutiva. Espero que vocês tenham entendido e é isso aí. Porque professor, que vai ser bom? Não foi isso toda vez. Agora, E aqui a gente tem um gráfico onde a corrente e a tensão estão em fase. a gente volta lá pro diagrama de corrente. Primeiro de tudo, para a gente resolver Tá, pausa aí. Então vamos assim. A gente vai ter que somar tudo. Então, 20 amperes mais J, 12 amperes. 12 amperes, por quê? Porque o indutor 12 amperes por quê? Por quê? Boa pergunta, por quê? Bom, 12 amperes por quê? 12 amperes. Pessoal, eu estou querendo gravar meu vídeo. O meu amigo Wilson não sabe fazer aquela conta. Aquela conta ali. Ele não sabe fazer essa conta simples. Essa pequena conta que toda escola estadual sabe fazer. Ele não sabe. Vou você dar a ficha, tira o zoom aí, por favor. Então ele não sabe fazer isso. É muito burro. Porque o indutor e o capacitor ele tem efeitos contrários. Então eles acabam se subtraindo. Então a gente vai achar a resultante desse com este. Que no caso de 2 amperes, com 10 amperes, a gente soma e diminui ao mesmo tempo e acha 12 amperes ao mesmo tempo. A gente vai ter que tirar Mano, genérico. Porra, é essa? Que bom. Aqueles vampiros, aqueles. Isso é Thales nos seus momentos Momento de beleza. de reflexão. Quando ele não estuda, ele faz isso. um diagrama Tá bom.